Gustavo Mendes? E aí, meu filho Gustavo? Gustavo Mendes com a fez gente. 4 perguntas, hoje é a terceira. A sequência de Gustavo dessa sequência. Pode perguntar, Gustavinho. Meu amado pastor Caio Fábio, meu pai estou, você achou que eu não voltaria, né? Pois é, cá estou outra vez e orando internamente, pedindo a Deus para que o Senhor não me mande buscar resposta no robô Caio. Eu te amo muito. Eu sou Gustavo Mendes e eu quero saber o seguinte. Olha, eu creio na graça, ponto. Creio na redenção. E se há graça, há redenção, ao estar consumado, se tudo isso já fora feito na cruz, por que eu devo orar? E como orar me sentindo próximo a Cristo? Eu me sinto próximo a Cristo. Então como orar sem me sentir envergonhado por pedir algo para aquele em que eu, andando ao lado, acreditando estar próximo, acredito que ele saiba o que eu esteja passando. Como não me sentir um idiota? Te amo infinitamente. Ei, meu queridão. Sabe o que é, Gustavo? Eu oro porque eu não sou Deus, não é? Eu carrego a humildade de ser uma criatura. Eu sei que Deus sabe. Mas eu não sei o que Deus sabe. E a minha alma, mesmo sabendo que o meu Pai sabe, eu converso com meu pai as coisas que meu pai sabe, mas que eu não sei. Sempre foi assim, desde sempre. Meu pai sabia muito, meu pai sabia tudo o que um menino podia querer saber de um pai. Papai sabia. E eu sabia que ele sabia, por isso eu perguntava. E ele me respondia. E os anos passaram, eu virei um homem e ele um ancião. E eu continuei conversando com ele. As coisas que eu sabia que ele sabia. E frequentemente coisas que eu sabia. E eu sabia que ele as sabia. E ele sabia que eu sabia que ele as sabia. Mas a gente conversava porque conversar é natural. A gente conversa não apenas as coisas que a gente não sabe, a gente conversa as coisas também que a gente sabe. Aliás, a gente conversa mais até as coisas que a gente sabe do que as que a gente não sabe na relação pessoal. E Jesus foi tão generoso e carinhoso com a gente quando nos disse para chamar a Deus de painho, de Abba, Pai, que é painho, paizinho, papi. É um chamar diminutivo para Deus. Justamente porque, imagina só, se eu me aproximo de Deus pensando no universo, nos multiversos, nos ambientes tidos como infinitos que existem dentro de realidades que a gente não sabe nem designar, um universo dentro do outro, em estados antitéticos fisicamente falando, o que valida um é o que não existe no outro, mas não é porque o outro é feito do que aqui é nada que ele deixa de ser algo. Se eu pensar a partir dessa grandiosidade astrofísica ou a partir de uma perspectiva quântica dos mundos e das alternâncias e das impermanências, eu não oro mais nada, eu não faço mais nada, porque afinal de contas, uma das sínteses dessa compreensão que transcende o espaço-tempo é de que passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente. Ora, se estão acontecendo simultaneamente para o homem, imagina o que elas não são em Deus. Se todos os mundos e existências e dimensões existem nele, e ele mesmo não existe, porque ele não é existente, ele é. Se eu pensar a partir daí, eu não oro mais nada. Eu não oro mais nada, eu só digo eu sou em Deus e pronto. Passado, presente e futuro estão vividos e resolvidos. Mas eu não sou.
um ser da atemporalidade, não sou Deus, nem secretário da Santíssima Trindade. Eu tenho o privilégio de Jesus de dizer não sei. Quando é que essas coisas haverão de acontecer? Perguntaram a ele. Ele disse, não sei. Essas coisas, nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe, mas somente o Pai. É bom não saber. E só ora aquele que tem um coração quebrantado, não aquele que apela para alguma lógica teológica para dizer se Deus sabe tudo, eu não falarei com ele nada porque eu estou sendo ridículo. Porque ele sabe tudo, mas eu não sei nada. Eu só sei que ele sabe e ele me dá o privilégio de dizer, fale comigo, tudo que você não sabe. Porque ele está me ensinando como filho, assim como meu pai nunca me repreendeu porque eu quisesse saber o que eu não sabia, só porque ele, meu pai, soubesse. Ao contrário, é porque meu pai sabe que meu pai me ensina. É só você não tentar se colocar no lugar do Filho nem do Espírito Santo. É só você não querer ser uma quarta pessoa da quaternidade. É só você ser o Gustavo, que não sabe e que impede. Eu creio que ele vai me dar o pão de cada dia, creio, mas eu peço. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu creio que ele vai me livrar do mal, eu creio, mas eu peço que ele me livre do mal, porque eu preciso me lembrar que o mal me visita todo dia. Eu preciso me lembrar todo dia que a provisão de Deus me alcança, mas enquanto isso eu também trabalho, planto e lavro a terra. Eu oro porque eu preciso ouvir minhas orações. Eu oro porque eu preciso aprender a contar as minhas orações para que eu alcance um coração confiante. Eu oro porque na minha humildade ignorante o meu Pai me afaga e me diz, tranquiliza o teu coração, está tudo diante de mim. E às vezes ele até me diz mais, até me dá aquela paz que me faz ver o caminho que ainda não chegou, mas inevitavelmente virá e eu percorrerei para o bem. Eu oro porque Jesus mandou pedir e dar-se-vos-á. E Jesus é aquele que, subsistindo em forma de Deus, orou a Deus como homem e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então eu não tenho questões que Jesus não teve, entendeu? Porque senão Jesus ia se sentir um babaca, como você diz que se sente por orar. Toda hora o Evangelho diz, e procuraram-no e ele subiu o monte a fim de orar. Ou ele foi para o outro lado do mar a fim de orar. Se há alguém acerca de quem se poderia dizer que não precisava orar, era Jesus, mas é acerca dele que se diz que mais se vê alguém orando, orando enquanto anda, orando. E diante da tumba de Lázaro, quando vai ressuscitá-lo, ele diz, erguendo os olhos aos céus, disse, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Mas assim falo e falei por causa dessa multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. Até na hora de ressuscitar Lázaro, Jesus ora. E ele ora em voz alta, ele diz, não é para que eu me convença disso, eu sei que tu sabes. Mas eles não sabem o quanto eu sei que tu sabes. Por isso eu peço na presença deles para que eles vejam como tu ouves a voz de um homem. E eu oro também, porque todas as vezes que eu oro, eu ouço a minha oração. E quando ela chega, eu vejo como Deus a respondeu.
A verbalização da minha oração é uma orientação para ver o modo como Deus agiu na minha vida e como eu respondo a Ele agora em gratidão. De modo que a minha oração, mais do que para Deus, é para mim mesmo. Quem precisa orar sou eu. Deus não precisa que eu ore. Eu oro porque eu tenho esse prazer de dizer para Ele o que Ele sabe. Porque eu sei o que Ele sabe, mas eu não sei o que Ele sabe para mim. E conquanto eu não me preocupo, porque eu confio que todos os desejos dele para mim são bons, ele me dá o privilégio de interagir, de não perder a glória da minha finitude, o privilégio da minha ignorância, colocado diante dele não com ansiedade nessa oração, mas com a confiança de quem diz: eu sinto, eu penso, eu desejaria, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E eu farei isso até o último dia da minha vida, sabendo tudo que eu sei sobre Deus e sobre a vida, sem me sentir babaca por pedir nada. Ao contrário, eu frequentemente agradeço ao privilégio de, mesmo sabendo tudo que eu sei, ter o prazer de fechar a porta do meu quarto, dobrar o meu joelho sozinho e falar com meu Pai que está em secreto. Sabendo que antes de eu abrir a boca, Ele sabe, antes de eu nascer, a minha oração já era. Mas como eu não sou Ele, eu não vivo no passado, no presente, no futuro, eu vivo no dia chamado hoje. Hoje eu oro, porque eu não sou Deus, eu sou só filho dEle e exerço o privilégio de derramar sobre Ele a minha expectativa, a minha ansiedade, o meu desejo, a minha fé. Existindo em forma de homem, não julguei como usurpação o ser igual a Deus. É diferente de Jesus, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Nós, existindo em forma de homens, às vezes julgamos como usurpação sermos igual a Deus. E aí, porque Deus sabe, eu que não sei, fico me tratando como se Deus fosse, mas o burro sou eu. Então, meu filho, ora de todo o coração, com toda a paixão, com toda alegria e sem ansiedade, colocando diante dele, como Paulo diz, pela súplica, pela oração, pela intercessão e com ações de graças, todos os desejos e ansiedades do seu coração, porque Ele tem cuidado de ti. Te amo, meu querido Gustavo, filho amado. Fica firme na rocha e não afrouxa, como diz o Adriano. É muito querido você, rapaz. Isso aí.